Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu aí o Bangu, né, por 3-0, o famoso hat-trick de Pedro aí. E esse ano de 2024, com certeza deve ser mais um ano de Pedro no Flamengo, né. O jogador tem tudo para se tornar mais ídolo do que é, e o Gabigol, quando entra, não faz muita coisa, né. Mas o Gabigol tem crédito por tudo que ele fez, mas o momento é obviamente do Pedro, que mais um jogo fez 3 gols aí e saiu ovacionado pela torcida quando foi substituído, né? E o Gabigol também entrou, foi ovacionado, né? É aquilo. O maior mérito do Tite até o momento é passar segurança na defesa. O Flamengo até o momento jogou 8 jogos no Carioca com apenas um gol sofrido. Se não me engano, foi contra o Nova Iguaçu. Então é aquilo. A defesa tá muito bem servida, né? É uma defesa que não leva gols e passa bastante segurança. Agora é só resolver o ataque para marcar mais gols, principalmente contra os adversários mais difíceis, quando geralmente é clássico, né? Lembrando que o Tite falou que é um processo do time, crescimento, e a gente tá vendo isso ao longo do tempo. Aquele futebol incrível de arrasar ainda não chegou, mas eu acho que isso é tudo uma questão de processo que daqui a pouco deve aparecer, né? Mas vamos embora com mais um vídeo aí e tamo junto. Agora é o Flamengo de tanta gente e de gosto, Pedro. Gosto. O Flamengo de Tite, do professor Tite, que tá feliz. E da Paquita rubro-negra também. Um beijo. Essa hora já feliz deve também. estar acordada. Um beijo para a Paquita Rubro-Negra, que nos assiste no campeonato estadual, talvez mais nacional da história. Sempre foi, né? Porque é jogo em tudo que é lugar. E sempre foi. O Campeonato Carioca tem, historicamente, um alcance nacional que os outros não Mas têm. sempre foi assim, com jogo em tudo, em vários lugares com diferentes? Jogo, não, mas... É a isso que estou me referindo, Mas professor. eu me referia à Rádio Nacional nos anos 40, polvilhando vascaínos e rubro-negros e tricolores de norte a sul do Brasil, né? Tem vascaíno do Maranhão até Santa Catarina, botafoguense, tricolor. Isso realmente é uma coisa que o Campeonato Paulista, por exemplo, que é o maior rival, nunca teve. A área de influência de São Paulo é ali o sul de Minas, o Paraná, o Mato Grosso. Olha, tem muito santista, corintiano, palmeirense lá para cima também. Não, Nordeste, claro que norte, tem. Não, até porque nos tempos mais recentes... São Paulino. E nos tempos mais recentes a televisão entrou. Mas o Campeonato Carioca vem lá de trás, né? É de fato o campeonato mais nacional, sempre foi. Natália Ferrão, mais uma vez bom dia para a Natália. Fale sobre o Flamengo de Tite. É um Flamengo mais competitivo do que espetacular? A gente tem que colocar as devidas proporções, né? Os adversários em que o Flamengo do Tite conseguiu desempenhar melhor e resultados melhor são contra as equipes que tecnicamente oferecem pouco a resistência. Então, vamos colocar cada coisa na sua caixa. É um time mais organizado, é um time que, diferente da temporada passada, tem mais certezas do que incertezas, méritos do Tite, é mais organização. Eu ainda acho um time, em dados momentos do jogo, que perde um pouco daquela intensidade que o torcedor do Flamengo gosta. Mas é um Tite que está num caminho aí para a temporada, né? Então, é um Flamengo... É um Tite ou é um time? Ou os dois? Um Tite e um time, mas o Tite tentando encontrar esse caminho do time para a temporada. Ele já me parece muito convencido de quem ele imagina que é o time titular dele. Dificilmente ele vai mudar, mesmo que ele fale, são todos os jogadores que têm condição de jogar, é só ver a minutagem que tem o Gabi na temporada. É bem menor, é um cara que está bem fisicamente, mas mesmo assim tem pouca minutagem. Então, é um processo ali do Tite de encaixar todo mundo, de conseguir rodar esse elenco. Tem muita competição, tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, tem bastante coisa para o Tite fazer. Estou com o professor, assim, acho que essa coisa titiana de lenta, né, faz parte do que ele é como personalidade, como ele é como pessoa. Falando do jeito de falar? Mas o que importa é o resultado em campo. Está dando resultado em campo. Quando é testado contra times que têm um poder ali mais próximo do Flamengo, não digo aquisitivo, mas de competir, tem encontrado dificuldades. Contra o Vasco, por exemplo? Contra o Vasco, contra o Botafogo. Faz um gol ali para respirar, porque não foi um bom jogo.
Assim já era na temporada passada, mas a gente tinha uma questão de que era final de temporada, a temporada não tinha sido boa, mas para esse início de temporada, que é início de temporada, é uma amostragem contra times mais competitivos que ainda não encaixou, mas faz parte do processo. Rafael Prats. Eu estou com a Nath em relação a gente já ter uma noção, uma ideia, me parece que mais clara em relação a quem o Tite realmente considera titular. Ele aproveitou essa primeira fase do Carioca e o nível, a diferença de nível é muito grande do Flamengo e até de alguns grandes, talvez o Nova Iguaçu possa ser incluído aí, para os outros times de menos investimento do campeonato. Ele sabia que ele pode até fazer muita alteração, que não é muito o jeito dele de mexer em 8, 9 jogadores de um jogo para outro, 6 ou 7, meio time, né? Porque ele gosta muito de organizar uma equipe e trabalhar muito em cima daquela organização que ele apregoa, mas o fato é que realmente ontem ele teve de novo mais um bom jogo do Pedro, que é o titular da posição. O Gabriel hoje é um reserva do Pedro, por mais que tenha ontem tido uma idolatria de novo muito grande em relação ao Gabriel, né? O Flamengo acariciou o torcedor sergipano que compareceu ao Batistão, mas o Pedro é o titular. O Gerson é um jogador que, quando todo mundo puder jogar, também vai continuar no time. O Everton Cebolinha, apesar dos elogios ao Bruno Henrique, está à frente do Bruno Henrique hoje. Até acho que aí pode ter mais disputa do que Pedro e Gabriel nesse primeiro momento. O Igor Jesus foi uma novidade interessante no meio-campo, mas o lugar é do Pulgar. Então, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Tem alguns jogadores que a gente sabe que serão titulares. Arrascaeta. Esses jogadores têm uns 8 ou 9 nomes já certos. E aí tem o De La Cruz, que me parece que ele tem colocado aos poucos, porque ele gosta também da maneira que joga o Luiz Araújo. Mas ele já encaminhou bem o time que ele considera ideal, talvez para uma fase final do Carioca. Talvez para o começo da Libertadores mais à frente. E ele aproveitou a primeira fase e está aproveitando para dar chance para outros que talvez joguem menos daqui em diante. Quando realmente o campeonato afunilar, os jogos serem mais difíceis, ele já tem uma noção do time que ele quer para começar, para valer a temporada. Antes de falar um pouco mais do grande número de finalizações, da parte ofensiva desse Flamengo do Tite, quero voltar a destacar algo que o Tite também destacou ali na coletiva, professor Celso e amigos, a força defensiva. Mesmo nos jogos em que encontrou dificuldade, por exemplo, que você citou, nos clássicos, Botafogo e Vasco, o Flamengo não sofreu gol. Por que eu estou destacando? Isso é histórico na carreira do Tite, não é? De formar times sólidos defensivamente. E o Flamengo, com todo esse poderio que tem, de grandes atacantes, meias, etc., se ele conseguir a maioria dos jogos, eu estou falando na temporada, e contra os times mais fortes, Libertadores, Brasileirão, ter essa defesa sólida, ele não tem meio caminho andado para ter sucesso? Opa, principalmente do ponto de vista dele, né? Sim. Ele enxerga o jogo assim, ele enxerga o jogo como um todo, uma consistência. Ele acabou de falar, né? A defesa não toma gol, nem faz gol, é o todo. Mas mesmo aí ele está contando com individualidades. Se não tomou gol do Vasco foi por causa do Léo Pereira. Hã? Então, eu acho que fica mais fácil você vender ideias táticas, ideias chatas, discurso chato, né, Nath? Fica mais fácil você vender esse discurso chato quando tem um Léo Pereira te garantindo ali atrás contra o Vasco, quando tem um Arrascaeta achando o Pedro do jeito que achou, quando tem um Pedro fazendo 3 gols, quando tem o Luiz Araújo ajudando, quando tem o Igor Jesus roubando a bola que roubou naquele lance do segundo gol. Então, você está vendo mais individualidade do que força coletiva? O que não é um demérito, não é um demérito. Só usa individualidade, time que tem individualidade para achar. Né? Bem-aventurado seja o técnico que tem todas essas individualidades. Eu acho que ele, de uma forma muito inteligente, consegue vender as ideias dele a partir disso. Não é que não tem ideias do Tite. Tem ideias do Tite, mas se fosse um time mais burocrático, com menos talento, a gente ia estar chiando aqui. As coisas não iam acontecer do jeito que estão acontecendo. Ia ganhar do Bangu só de 1-0 e a gente ia estar discutindo aqui porque que ganhou de 1, se não tivesse um Pedro para fazer 3, um Arrascaeta para clarear a bola, um De La Cruz que nem jogou, mas é uma arma nesse sentido mais para frente. Então, acho que é um casamento interessante aí para o Tite. Muito bom para ele que ele tem essas individualidades. Porque foi ele não vai gostar disso que você falou, porque dá tranquilidade, ele não quis né? falar de lua de mel e você vai falar de casamento? Mas porque então. dá tranquilidade, né, professor? Ele o pode- início de temporada num clube que exige tanto. A gente acabou de falar, o Prato citou muito bem, e parabéns a quem faz esse movimento de levar o Flamengo a jogar onde, teoricamente, quase nunca chega, né, por conta de calendário
e onde acontecem os jogos... E o mando era do Bangu, hein? Um parênteses. De conseguir ali se aproximar do torcedor. Essa idolatria com o Gabi não é pela última temporada, é pelo que ele representa hoje para o Flamengo. Não necessariamente por 5 minutos que ele ficou em campo, 10 minutos, 15 minutos que ele tenha ficado em campo. É pela história, para um torcedor que não tem essa proximidade toda. Então, eu acho que para esse processo, o Tite vai ganhando respiro e tranquilidade para conseguir que... agora precisa ser a curto prazo, né? Porque daqui a pouco começa a Libertadores, encaixar o time para a temporada. Gostar do Tite leva tempo, pelo menos no nível de clubes. Na seleção ele chegou chegando. Mas mesmo no Corinthians, onde ele foi bem sucedido, a torcida gritava em 2011 é tetracampeão apesar do Adenor. Falava-se do empatite. Lembra do empatite? Então, o time campeão brasileiro de 2011 era contestado, então, apesar do título, do grande tempo. título. Né? E justiça seja feita. Ele não se recusa a mudar ideias. Ele veio de um ano sabático e o Corinthians do segundo turno de 2015, aquele era um time muito bom. Era um time espetacular. Né? Onde ele tinha também qualidade, jogadores de qualidade, um time que jogou pouco junto, embalou ali naquele segundo turno. Ele vinha de um ano sabático. Renato Augusto. Teve um jogo depois, já na Libertadores, em que ele falou que ficou na beira do campo só admirando, né, o jeito de jogar. Depois, na Libertadores, aquele time... E pode chegar a isso com esse Flamengo, com a qualidade que ele tem. Tem um pé de obra qualificadíssimo. E ideias, ele é um técnico de ideias. Você pode não gostar das ideias dele e principalmente não gostar do jeito que ele expressa essas ideias, que é muito chato. Né? Professor? É cansativo, sonolento... Mas ele sabe o que está falando, ele sabe onde quer chegar. O rubro-negro tem que ter a paciência que outros torcedores tiveram. Preste atenção, então, amigo professor Celso Muzelti, meu companheiro de churrasco. O Tite ontem ressaltou algumas vezes, né? O time está se defendendo bem, o time parece estar mais equilibrado. Ele falou, não. Aliás, a defesa, ele falou, não, é o time, né? Porque o Tite gosta de olhar, quando termina a partida, obviamente o time dele vence, como venceu ontem, o Flamengo venceu o Bangu, e observar o seguinte, quantos chutes deram no nosso gol? O nosso goleiro fez quantas defesas, né? E é uma maneira, obviamente, dele observar que há uma evolução do time marcar melhor, jogadores principalmente do meio e ataque, entenderem a maneira que ele quer que o time se posiciona quando perde a bola. Então, ele tem 2 jogadores pelos lados do campo que ajudam muito a marcar, né? Um time, quando ele fala muito em time equilibrado, é isso. Né? Eu acho que quem gosta de, por exemplo, ver um time que vai chutar 40 vezes ao gol do adversário, vai ganhar de 8, poderia ganhar de 10, 12, não é muito a cara dele. Agora, também não vai ser a cara dele de ficar tomando 3, 4 gols ou tomando 20 chutes por jogo, 18 chutes por jogo. Então, como ele é um treinador que acredita muito nisso, em repetição, em dia a dia, no entendimento dos atletas do que ele quer, ele sabe que trabalhar com vitória, né, é muito melhor, porque você vai corrigindo com um ambiente melhor. Né? Então, ontem o time fez o que tinha que fazer, depois que abriu o placar, o jogo ficou melhor no segundo tempo. Só uma coisa em relação ao GC aí, as coisas não são excludentes, né? Dá para você ser competitivo claro que sim. E dando espetáculo. O time do Jorge Jesus era isso. Todo mundo fala do espetáculo do time do Jesus, mas era um time cuja marcação começava lá na frente também, como o Tite pede. É que a intensidade então dá para ter esse outra, equilíbrio. Né? A intensidade era outra. Parecia mais fome, ele está longe mais de ser fome, espetacular. Né? Se a gente for comparar com a fase de Jesus, é totalmente diferente. Tudo é diferente. A vibração é diferente. Então, calma, está no início ainda do trabalho do Tite. No início não, já tem uns mesinhos. Início da temporada. Início da temporada faz parte do processo. Mas espetacular o Flamengo ainda não é. Pode vir a ser. Tem um grande treinador, tem grandes jogadores, mas ainda é um processo de todo mundo ali se entendendo. Jogadores que chegaram que são importantes, jogadores que estavam abaixo da produção começam a aumentar a produção. Isso faz parte desse processo. Mas, Nath, será que a prioridade não é justamente ser mais competitivo? Porque o Flamengo do Renato Gaúcho, por exemplo, ele chegou a ser espetacular no começo. Mas depois... Estava renatizando todo mundo. Mas ele nunca foi competitivo. Então, talvez uma ordem de prioridade, como o Flamengo tem esse potencial para o espetacular... Ele não foi competitivo... Mas é o equilíbrio. Ele não foi competitivo na final da Libertadores contra o Palmeiras, apesar da derrota? Até foi, mas não Ou só passava... é competitivo quando ganha? Que não passava. Ele não teve chance firmeza, de ganhar né? aquele jogo? Mas você vê, o Renato já chega contestado. Já se falava que ele podia até ser campeão da Libertadores e não ficar. É que o Renato, ele pagou pelo que ele falou, né?
E o time também das contas, ele acabou goleava e era goleado. Perdeu um jogo para o Inter em casa, que foi uma e aquela história de É o relativizar, equilíbrio. né? O Tite consegue encontrar mais um equilíbrio do que outros. É isso. O Pedro se encaixa melhor no esquema do Tite? Alguém aqui falou outro dia que o Gabigol se encaixaria melhor. Quem foi? Ou o Breiler. Foi o Breler? Se eu não me engano, foi o Breiler. Em tese, né? Se eu não me engano, tá? Vocês concordam? Então, concordo, não concordo. Porque são características diferentes. O Gabi é um cara com mais mobilidade, o Pedro é um cara para mais referência. E o Tite já deixou claro que era isso. É só ver as escolhas que ele fez para a seleção brasileira. Ele tinha a opção, o Gabi estava voando. A opção dele era para um cara de mais referência e menos mobilidade. Não que o Pedro não tenha, mas é mais difícil você encontrar ele fazendo uma movimentação como o Gabi faz, como o Gabi entrega. Mas assim, é o que o professor falou, dentro de um cardápio, né, que tem tanta fartura, dentro de uma mesa que tem tanta fartura, ele tem a opção de escolha. Ele vai jogar com um time que carece, o adversário pede um cara com mais mobilidade. Se ele quiser trocar, ele vai trocar. É que a tendência dele é mais pelo Pedro. O lado bom para o Gabigol é que o Tite não é um radical do homem de referência, como é, por exemplo, o Filipão. O Tite, até por falta de foi campeão da Libertadores com o Corinthians sem homem de referência. Né? Ele tinha vários meias ali. Tinha Douglas, tinha Danilo, tinha o Alex, mas não tinha o homem de referência. Então ele se virou ali. O Sheik. Se virou ali daquele jeito. Me causa surpresa, porque realmente... E Edson estava nesse time? O Liedson já estava no finzinho. Era reserva, né? Só eu e Daniel pedíamos, Liedson. Você e seu não filho entrava pediam? mais. Eu e Daniel pedíamos. Estavam cornetando o time que ganhou a Libertadores. Pequenininho. Não, é que às vezes você sentia a falta do tal do homem de referência. Eu lembrei do Liedson, né? Porque ele era o cara mais de referência, né? Um ótimo centroavante. É que ali ele já estava acabando. Fim de carreira, né? E naquela Libertadores o Adriano saiu antes do tempo. Tanto que o campeão com a camisa 10 é o Marquinhos, zagueiro. Mas voltando aí ao caso do Tite, me causa surpresa que um jogador com a mobilidade do Gabigol não tenha encaixado no jogo do Tite, como vocês lembraram, nem mesmo quando ele estava no seu melhor momento e ia para a seleção. Nem ali deu o match que, por exemplo, dá entre Tite e Cebolinha. Olha que match que dá entre esses dois. Foi a primeira coisa que o Tite fez quando chegou no Flamengo, chamou o Cebolinha e falou, tu vai ser meu homem, como foi naquela Copa América. Então, realmente não surpreendente. Não é fácil deixar o Bruno Henrique, com a bola que ele joga, com a moral, com a história que ele tem no Flamengo, o cara tem que estar muito bem e ter realmente, ser querido, muito querido, pelo professor, pelo técnico, para deixar o Bruno Henrique no banco. É que ele está respondendo, porque na temporada passada, o Bruno Henrique volta voando num time que estava todo mexido, né, bagunçado, pensando num jogo coletivo. Só que o Everton Cebolinha, desde que o Tite chegou, ele... Até a gente tinha aqui no programa, falava, mas quem você escalaria? Eu falava, o Everton Cebolinha não tem que jogar, não responde. Foi pago uma nota e não conseguiu corresponder. Agora ele consegue corresponder. Às vezes a confiança do treinador pode ajudar, claro né? Que sim. Claro. O que você falou do match. Né? Deu match. E o elenco parece muito bem. Assim, ninguém está fazendo biquinho, beicinho. Parece nem assimilado bem, né? Nem mesmo o Gabigol. O Gabigol não tem mais aquele... Lembra antigamente que a gente falava assim, tem que jogar o Pedro, mas vai mexer no Gabigol. Era um negócio mexer no Gabigol, era um outro momento. Ele estava mal na temporada passada, né? Então, parece que ele assimilou. Ontem mesmo, o Luiz Araújo não fez uma grande partida, mas ele dá assistência para o gol e sai. E sai sorrindo, cumprimentando o companheiro, também quem entra. O Bruno Henrique satisfeito, não deve estar satisfeito, mas aceitando os poucos minutos que tem. É importante também um técnico com o costado do Tite para isso, né? É diferente um Tite. Fácil para o amigo Rafael Prats. Ele gosta. Às vezes é fácil perguntar e difícil responder. Fácil, você sabe disso, né, Bel? Isso é raro, mas acontece muito. Difícil é a resposta, não a pergunta. Perguntar é fácil, para responder, aí que é difícil. Quem tem a maior dificuldade para recuperar a posição de titular? Gabigol ou Bruno Henrique? Quem tem a maior, como eu diria... A dificuldade mesmo. O maior adversário ali dentro do time. O adversário do Gabigol, bom, falando português claro, é o Pedro. E o adversário do Bruno Henrique é o Cebolinha. Os dois são reservas hoje. Dois caras históricos do Flamengo.
Quem vai ter mais dificuldade para recuperar a posição? Hoje, o Gabriel. Se tivesse uma ficha para colocar, acho que o Gabriel hoje vai ter de tentar recuperar um terreno que o Pedro está bem. O Everton Cebolinha também está bem, mas o Bruno Henrique oferece outra opção. O Bruno Henrique é um jogador que tem muita velocidade, o Bruno Henrique tem muita força, o Bruno Henrique faz gol, né? O Gabriel também faz, mas o concorrente da posição não está dando muita brecha. Então, acho que o Gabriel hoje, numa comparação, está mais difícil para o Gabriel virar o titular do que para o Bruno Henrique virar o titular. O Gabigol está devendo mais bola. Eu sabia que ele ia responder assim, sem ficar no muro. Não, ele Como não sempre. fica- Personalidade. Isso é dele, Como sempre. Isso é Só na natural hora de dele. dar palpite é que aí ele é mureteiro. Florear tá no pacote também. Ele- o pessoal ele- falava, Florear o tem que pôr a pavão. pílula. Ele é um cara de decisão, de pulso Que firme, é isso? Prates. Não, também não vamos exagerar também. Isso é muito 8 por 80. Vocês concordam? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like maroto aí, né? Aquele like ajuda demais aí o canal aí. Ajuda o YouTube a entender que o vídeo tá sendo bom, que você gostou e entrega para mais pessoas. Então, o like ajuda demais. E se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo, né? Nessa última debate aí sobre qual jogador, qual ídolo, né? Bruno Henrique ou Gabigol tem a maior dificuldade ou a maior adversidade para conseguir conquistar a sua vaga de titular no elenco do Flamengo novamente, né? Obviamente que a gente pode pontuar aqui dois casos. Bruno Henrique e Gabigol são dois centroavantes ali com característica diferente e a gente sabe que o estilo do Tite prefere mais o estilo do Pedro, né? Aquele centroavante nato, camisa 9, que faz pivô, sobe para disputar bola no alto ou até embaixo mesmo. Diferença do Gabigol que é mais mobilidade, faz facão, essas coisas. Então, acho que nesse ponto aí, tanto a preferência do Tite e os resultados, né, do Pedro dentro de campo, o resultado, quando eu falo, é gols. Então, o Pedro ele vem mantendo uma média muito boa de gols. E é difícil o Gabigol fazer isso. É difícil o Gabigol fazer gols, né? Incrivelmente, o Gabigol ele caiu numa decadência do ano passado pra cá, né? Junto com o time do Flamengo inteiro. E ele tá difícil, né? E acho que ele viveu a sua pior temporada na carreira, para mim. Tirando a Europa, mas aqui no Brasil foi a pior temporada da carreira. Acho que ele, pra voltar a performar novamente, eu acho que vai ser difícil. Se vai ser no Flamengo ou não, não sabemos, né? Sobre o Bruno Henrique, acho que o Bruno Henrique e o Cebolinha, acho que os dois eles estão no páreo. Praticamente ele no mesmo nível, o Cebolinha um pouco acima, bem um pouco acima mesmo, e performou muito bem com o Tite, né, desde quando o Tite chegou, e vem jogando bem. A característica do Cebolinha não é marcar muitos gols, isso é óbvio, geralmente ajuda ele com drible, ou acha espaço, ou dá uma assistência, então a característica do Cebolinha é mais drible, fazer jogada, achar espaço para tocar para o companheiro fazer o seu gol, né? E o Bruno Henrique, ele tem duas características diferentes. A mesma do Cebolinha, né? Jogar pela ponta ali, driblar, velocidade, e também quando pela ponta não tá dando muito certo, ele pode virar um falso 9, né? Jogar de centroavante, que tem alta impulsão e o jogo aéreo é um ponto forte, né? Também do Bruno Henrique no seu estilo de jogo. Então acho que entre Bruno Henrique e Gabigol, eu concordo com eles ali que o Bruno Henrique está bem mais perto de voltar a ser titular, né, no futuro bem curto aí, do que o Gabigol, né. Então, dois ídolos, momentos diferentes, tô falando que o Bruno Henrique ele tá mais perto de ser titular que o Gabigol, né. Momentos iguais, vamos dizer assim, que os dois são reservas, mas de momentos que o Bruno Henrique pode ter essa chavinha mais rápido que o Gabigol. Então é isso aí, nação, tamo junto. Deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Tamo junto e é nóis aí.